Estamos no ar com mais um Saúde em Foco, hoje especial do Dia do Dentista. E eu recebo aqui a Alexandra Nazar Johan, cirurgia dentista, que vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória dela. Alexandra, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Como foi a tua escolha profissional lá atrás? Por que dentista? Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia para vocês. Bom, desde criança, né, eu já tive essa certeza que eu queria ser dentista, né? Lá com 8, 9 anos, já brincava de ser dentista e dizia, quando eu crescer, vou ser dentista. Então, foi muito fácil, assim, pensar o que fazer, prestar vestibular, o que estudar, né? Aí, logo depois que eu me formei do colégio, fiz cursinho 1 ano ainda, e fiz vestibular, daí eu já passei, né? Eu fiz na faculdade de Cachoeira do Sul, na UBRA, né? E aí me formei em 2006. E como que foi esse período assim de formação para ti? Logo ali tu já sabia assim as áreas que tu queria se especializar ou foi coisas que foram surgindo depois? Foram surgindo depois. Na graduação a gente já tem uma base, assim, mais ou menos o que a gente mais gosta, né? E quando eu me formei, fazia de tudo um pouquinho, né? O clínico geral, digamos assim. Aí eu comecei a gostar da especialização de ortodontia, né? Que eu fiz uma pós-graduação inicialmente e depois, mais tarde, fiz mais uma especialização. Então, quase foi uma faculdade de orto, 5 anos, né? Alexandra, e logo que tu se formou lá atrás, já veio para Venâncio Soares, voltou e abriu o teu consultório? Como é que foi ali o teu início da profissão? Sim, eu me formei, aí antes de se formar eu já tinha vindo para Venâncio, que eu estava morando em Cachoeira do Sul, né? Aí um colega, o doutor Volney Ruar, o consultório dele, ele não atendia na parte de manhã, e eu aluguei o consultório dele meio turno. E é ali que eu comecei, né? Aí eu aluguei meio turno, aí depois ele me cedeu umas tardes, fiquei ali com ele uns 2 anos e pouco, daí eu montei meu consultório. E o que te fez assim se especializar nessa área de ortodontia assim? Por que essa área? Que essa área é muito, as pessoas às vezes imaginam que é só a questão da estética, né, que é muito além disso, porque a gente coloca aparelho às vezes em pessoas que têm os dentes alinhados, porém a mordida não está certa, né? Então isso leva a fraturas mais tarde, né, desgaste, dores na articulação. Então tem todo um envolvimento, não é somente a estética, né? E poder reabilitar assim é muito gratificante. E quando a gente fala em ortodontia, né, no caso mais popularmente, né, que a gente conhece aparelhos, qual a ideia, a idade correta? Assim, o ideal seria ainda na infância, na adolescência, porque eu lembro que lá na minha adolescência era muito comum ali na faixa dos 15 anos, Uhum. mas hoje a gente vê cada vez mais cedo já utilizando o aparelho. Isso é uma pergunta interessante. A gente sempre recomenda, né, levar as crianças ao dentista. Hoje a gente trabalha muito também com gestante, fugindo um pouquinho do foco da orto, né? De recomendações, tratamento a gestantes, que é muito importante. Aí, quando o bebê nasce, instruções, então segue uma linha desde pequenininho indo às consultas ao dentista. Então, lá por 8, 9 anos, eu acho bem interessante com a questão da ortodontia. Porque assim, ó, se for somente dente torto, não for problema esquelético da maxila ou da mandíbula, aí a gente sempre espera toda a dentição permanente, né? Não tem pressa. Mas quando envolve a parte de ortopedia, que é osso, aí tem que ser na fase de criança, porque depois o osso consolida e não tem como a gente fazer um tratamento. Aí é só cirúrgico mesmo. Nos casos, às vezes, quando a maxila foi muito para frente, ou a mandíbula muito para frente, dá aquela discrepância, né? Então, é sempre quando são crianças. Então, o ideal é ir por 8 anos, Mas né? aí são aqueles móveis ou já São tem o fixo? móveis, né? São aparelhos móveis daí. Ou para fazer a disjunção da maxila, que é um que fica fixo no céu da boca, e tem uns ainda que vão por fora, né? Infelizmente, ainda na ortopedia não tem nenhuma coisa assim mais moderna, né? Mas eles são fantásticos, né? E o tratamento também já não é mais tão longo, né? Quanto tempo, assim, se a gente, vai ser a identificação ainda na infância, Uhum, começar esse contato ali 9, 10 uhum. anos, assim, quanto tempo de Se for tratamento? problema assim da maxila estreita, tem que fazer uma expansão meio ano.
Então é bem rápido, É né, bem comparado ao tratamento corretivo, o alinhar, né. Mas aí depende também do grau, né, mas hoje já mudou muito, do aparelho fixo, né, que antigamente levava-se muitos anos, né, hoje já em 2 anos e pouco, 3 já conseguimos finalizar. Isso depende muito do caso, né. Mas uma coisa que está muito em alta, que a gente está já trabalhando há alguns anos, só que muitas pessoas ainda não têm bem esse conhecimento, são os alinhadores invisíveis, que é um aparelho. Daí eles perguntam: "O que que é isso?", né, eles não conseguem, né, é o aparelho, assim, e a diferença, assim, é fantástica, o tempo dele é muito rápido, né, então tem tratamentos que demoram 8 meses, tratamento 1 ano e pouco, que o aparelho normal daria o dobro de tempo, né. e o alinhador, ele é móvel. Ele é móvel. Só que tem que ter muita disciplina, porque tem que usar 24 horas. Tu só vai tirar para comer, isso é muito bom, porque tu pode comer de tudo, rapadura, pipoca, certas coisas que o aparelho fixo não permite, né. E fazer a higienização. Então, muito tranquilo, passar fio dental, escovar, porque não vai ter nenhum ferro, nenhum bract, nada, né, atrapalhando. E ele é estético e ele é justo. Então as pessoas pensam: "Ai, mas vou ficar com isso aqui na boca, vou ficar falando, vai cair, não, tanto é que tem dificuldade até para tirar, porque ele faz a movimentação, né. Ele se assemelha, claro, não dá pra dizer, mas ele é muito na questão do encaixe com aquelas placas de bruxismo? As pessoas confundem muito, que tem muitas placas, tem a de bruxismo, só que a de bruxismo é de acrílica dura, que nem cobre todo o dente, daí parece que fica estranho, assim, quando coloca, não consegue fazer o fechamento labial, né. Uhum. Aí tem placa de clareamento, que é de silicone, bem mole, né, e tem contenções, que é um material, o acetato, que depois que remover o aparelho coloca ele, só que ele é bem rígido, assim, então é um pouquinho diferente. O alinhador, mas assim, simulando, são placas transparentes que vão cobrir todo o dente, não céu da boca, essa parte não, é somente os dentes. E é um jogo, tu usa 10 dias, troca, vai para outro alinhador. Aí cada alinhador vai fazendo a função, mexendo, né, a posição dos dentes. Ah, e no caso o alinhador, ele é só para quando é questão estética? Quando é questão de Não, mastigatória tudo. também ele pode ser Tudo. uma Tem opção? crianças que já usam para questão estética, ele só, não funciona, assim, para ortopedia, né, que tem que alargar maxila, coisas mais assim, tem que ser o aparelho ortopédico, né, em criança. Mas para corrigir apinhamento, mordida aberta, mordida cruzada, tudo ele é usado. Né, É então as pessoas acham que é só, assim, que ele faz coisa leve, tipo, só um só quando é alinhamento, pouco, né? pouco, Uhum. né, mas não, né. Mas claro, às vezes é associado, às vezes não é só o alinhador, associa às vezes ao mini implante, né, que nem no aparelho fixo, usa os elásticos também, né, que às vezes milagres não tem, mas não vai ter o bract, nem o fio, né. E por um período de tempo bem menor. Bem menor. E o legal é assim, ó, quando faz que sempre tem que fazer uma pasta, né, quando vai colocar o aparelho. Aí se faz o escaneamento, né, para os alinhador. Aí a gente consegue elaborar um plano de tratamento e o paciente vê o antes e o depois e o tempo de tratamento, quantas placas vai ser necessário. Então é muito preciso. O aparelho fixo a gente dá uma média de tempo e eu não tenho como ver como vai ficar o depois, depende, né, muito da nossa mão, da nossa prática, da colaboração do paciente, e o alinhador já é bem preciso nesse ponto. Dá para dizer que o alinhador é uma grande inovação da odontologia e quais outras inovações, assim, vocês têm? A gente sabe que é uma área que vem em Uhum. constante mudança, de que forma vocês também acompanham essas mudanças Sim. todas? O alinhador na parte da ortodontia, né, hoje digamos que é o que tem de melhor ali no mercado de evolução. Acredito que daqui uns anos demore talvez um pouco, porque é mais para questão financeira, ele é um pouquinho mais, né, elevado o preço do que um aparelho normal, então as pessoas acabam ainda indo para o aparelho convencional, né, embora que se botar na ponta do papel os anos que fica, as manutenções, né, talvez não dá tanta diferença, né. Na área de orto, digamos que é o alinhador. E na área geral, né, temos os implantes, os protocolos, né, hoje em dia, né, evoluiu muito isso, que também a dentadura daqui a uns anos não vai mais ser usada, né. E uma coisa legal que a gente faz lá na clínica também é o check-up. A gente é os únicos envenenanços que fazem, que é no sentido, assim, o paciente ir a primeira vez, daí a gente faz uma bateria de exames e ele recebe um laudo escrito tudo o que que ele tem para fazer, né. A gente atende convênios, porque daí a pessoa às vezes tem seu sindicato, algum lugar que possa ir realizar, né, pelo menos já vai com o laudo pronto.
que são as fotos e o laudo descrito, né? Aí é para ver se tem cárie, outros problemas, né? Daí é tudo feito ali na clínica, né? Uma câmera intraoral que a gente passa em todos os dentes, depois faz os exames de raio-x, o laudo não sai na hora, né? Demora alguns dias, mas depois é entregue para o paciente. Mas é algo que dá segurança também para o Que dá segurança e paciente. para ele enxergar. Às vezes o dentista fala, tu tem uma cárie, ele não sentiu dor, ele não, né? Então, acho que tem que ter esse entendimento, poder mostrar hoje, né? Eu acho bem importante ele visualizar, explicar, ver o que que tem. E lá na Clínica Nazário, quais outros profissionais que atendem? Atende a doutora Eduarda Lazarete, ela faz a parte de clínica geral, agora ela está cursando mestrado em cariologia e começou agora com dentística, que é a parte estética, né? Nós temos também pessoas que prestam serviços, que a gente faz os encaminhamentos, porque a única coisa que a gente não faz lá na clínica são os implantes. Então, quem faz para nós tem o Dr. Jamil Saleh e o Dr. Lucas Scherer, né? Então, a gente trabalha muito com parcerias, né? E o restante a gente faz tudo ali na clínica, tem. Já são quantos anos de clínica? De clínica no Espaço Novo são 3 anos, de formada 19. Né? Daí, quando eu montei meu consultório, fiquei 2 anos e meio, eu comecei com meu colega, daí eu montei meu consultório. Aí, fiquei bastante tempo ali, e em 2022 que eu fiz uma expansão, né? Fui para um espaço maior e teve mais profissionais trabalhando junto, né? E quais são teus planos a partir de agora? Os planos é cada vez mais trabalhar, isso é uma coisa que eu gosto muito, embora eu não atendo todos os dias, né? Mas isso me faz sentir viva, eu amo o que faço, e os planos é sempre fazer cada vez melhor, né? E buscar sempre tecnologias, novidades, né? Que é muito importante hoje. E para quem quiser contatar a Nazário Odontologia, onde vocês estão localizados, qual a forma de contato? Nós estamos localizados no edifício Gold Center, na esquina ali do supermercado Zimec, que é o ponto de referência, na sala 36. Aí o telefone é o WhatsApp 997 45 58 14. Pode então agendar esse atendimento, que vai sair de lá já com um laudo, digamos assim, de tudo que precisa Isso, ser se feito. tiver interesse, é bem ideal, porque eu sempre digo, só olhar os dentes não existe mais, né? Então necessita outros exames, né? Alexandra, muito obrigada pela tua participação aqui e sucesso na tua profissão. Ai, muito obrigada, eu que agradeço. Alexandra Nazario participando de mais um Saúde em Foco especial do Dia do Dentista. Até mais.